Fala, galera do oitavo ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Thiago Soares. Hoje, aulinha de geometria para o oitavo ano, galera, beleza? Bom, eu tô falando aqui ó, do quintal da minha casa, ali ó, vocês podem ver a calmaria do mar. Olha que molezinha aqui. Ah, maravilha, né? Galera, vou desligar aqui a webcam e vou falar para vocês a página e o livro e o módulo que vocês têm que abrir. Então, módulo 4, página 157, módulo 4, página 157. Enquanto isso, vou apresentar a minha tela aqui para vocês, tá? Vamos lá, assim que aparecer aqui que está compartilhando, eu já começo a dar a aula, beleza, galera? Ó, aqui para mim já aparece que está apresentando, creio que todos estão acompanhando a minha tela. Então, aqui, ó, na página 157, nós vamos falar sobre posições relativas, tá? De uma circunferência e ponto e reta e tudo mais, ok? Então, galera, primeiro passo que nós temos que ver aqui, ó, deixa eu até dar o F11 aqui, é posições relativas, tá? Antes de estarmos posições relativas envolvendo circunferência, devemos saber que a distância D de dois pontos não coincidentes é igual à medida do segmento da reta, tá, que os une, sendo esses pontos as extremidades do segmento. Então, olha aqui, ó, as extremidades de A até B, tá, é uma distância. A distância D entre uma reta e um ponto não pertence a ela, é igual à medida do segmento de reta perpendicular que une esse ponto a um ponto de reta. Então, aqui, ó, nós temos uma reta e essa distância aqui, ó, que une esse ponto até aqui, é a mesma distância aqui. Tudo bem? Então, agora sim, vamos falar sobre posição relativa entre ponto e circunferência, tá? Então, vamos observar aqui, ó, que nós temos a circunferência de centro O e nós temos aqui os pontos A, B e C. Você pode reparar comigo que esses pontos, eles estão em alguns locais específicos da circunferência. Então, de acordo com a imagem, nós podemos observar que a distância D do ponto, aqui, ó, vamos lá, deixa eu até mostrar aqui, ó, que a distância D do ponto A ao centro da circunferência é menor do que a medida do raio. Então, olha aqui, galera, a gente pode observar e deve observar isso daqui, ó, que esse daqui é o raio, não é verdade, ó? E essa distância aqui, ó, que eu vou até fazer de preto, olha aqui, ó. Essa distância aqui, ó, que está dentro da circunferência, ela é menor do que o raio. Então, nós vamos dizer que o ponto A é interno à circunferência, quando a distância for menor do que o raio. Nós temos aqui, ó, que o ponto B, tá? Ele está pertencente a uma circunferência. E nós vamos dizer que esse diâmetro aqui, ó, esse camarada aqui, ó, esse D, né, que não é diâmetro, desculpa, tá? É a distância. Essa distância aqui, ó, ela é igual ao raio, não é verdade? Então, nós temos que o ponto B pertence à circunferência quando a distância é igual ao raio, olha aqui, ó. E nós temos também que outra coisa importantíssima é quando o ponto C, que no caso aqui, está do lado de fora da circunferência, ou seja, essa distância aqui, ó, até o ponto C, ela é maior do que o raio. Logo, essa distância, eu posso falar que ela é maior que o raio, ó. Tudo bem, galera? Bem simples, bem fácil isso daí, hein? Então, ponto interno, a distância ela é menor do que o raio. Se o ponto é pertencente à circunferência, a distância é igual ao raio. E se o ponto está do lado de fora, é externo à circunferência, a distância é maior do que o raio. Bom, aqui na próxima página, nós temos posição relativa entre reta e circunferência. Então, aqui eu tenho uma circunferência de centro O, raio R, e eu tenho as retas S, T e U, ó. A T, a S e o U aqui. Então, ó, considerando D, a distância do centro da circunferência, a reta dada por IR é a medida do raio,
vamos analisar a posição relativa entre as retas e a circunferência. Então, a primeira reta aqui, ó, é a reta S, galera. Reparem que a reta S, ela tem 2 pontos em comum com a circunferência. Olha aqui, ó. Ela toca a sua circunferência em 2 pontos. Nesse primeiro ponto aqui e nesse outro ponto aqui, tá vendo? Então, quando isso acontece, nós dizemos que ela é secante à circunferência. Então, quando a sua reta, ela toca a sua circunferência em 2 pontos, nós dizemos que ela é secante à circunferência, tudo bem? E aí nós vamos ter que a distância entre o centro da sua circunferência e essa reta, ela vai ser menor que o raio. Então, essa distância, ela é menor que o raio. Bom, aqui nós temos a reta T, que ela tem apenas um único ponto em comum com a circunferência, ou seja, a reta T aqui, ó, ela toca a sua circunferência em um único ponto. Então, quando isso acontece, nós dizemos que ela é tangente à circunferência. E quando isso acontece, a distância do centro até a sua reta, tá, tangente a ela, é igual ao raio da sua circunferência, tudo bem? Bom, e a reta U, que ela está do lado de fora, tá? Não tem ponto nenhum em comum com a circunferência. Nós dizemos que a sua distância, ela é maior do que o raio. E aí nós temos que essa reta U, ela é externa à circunferência, tudo bem? Então, se ela está tocando a sua circunferência em 2 pontos, ela é secante. Se ela toca a sua circunferência em apenas um ponto, ela é tangente. E se não toca a sua circunferência em nenhum ponto, nós dizemos que ela é o quê? Externa à circunferência, ok? E aqui do outro lado, nós temos posição de circunferência e outras circunferências, né? Então, posição relativa entre 2 circunferências. Vamos observar as circunferências de centro A, B, C, D, E e F. Tá? São todas essas circunferências aqui do lado. E aí a gente vai notar o seguinte. Sueli traçou em uma folha de papel. Note que em algumas dessas circunferências tem pontos em comum, enquanto outras não têm ponto nenhum em comum. Então, vamos analisar alguns casos. As circunferências de centro A e B, traçadas por Sueli, essa daqui e essa, elas têm 2 pontos em comum. Olha aqui, ó, galera, a circunferência A e a circunferência B, tá? Repara que ela tem 2 pontos em comum. Olha aqui, ó, esse camarada aqui em cima e esse camarada aqui, ó. Então, nós vamos dizer que essas circunferências, elas são chamadas de secantes, tudo bem? E quando isso acontece, se eu quero determinar a sua distância, basta eu fazer o seguinte, ó, o raio da maior menos o raio da menor, tudo bem? Eu vou ter essa distância aqui, ó. Então, a distância vai estar maior do que a subtração entre os raios e menor do que a soma dos raios, tudo bem? Bem simples e bem fácil isso daí, hein? Bom, a circunferência número 2, ó. Vamos notar que a circunferência de centro B e E, as circunferências elas de centro E e F, são traçadas por Sueli e elas têm apenas um único ponto em comum. Então, dizemos que elas são tangentes externas e tangentes internas, respectivamente. Então, olha aqui, ó, a circunferência B, no caso aqui, B e E, né, ela tem um único ponto em comum, e esse ponto em comum que ela tem aqui, ela está dizendo que é uma tangente externa, porque uma está do lado de fora da outra. Então, se eu somar os seus raios, eu vou ter a medida da distância. E aqui, nesse caso, as tangentes internas, uma está dentro da outra. Então, ó, quando eu subtrair o raio da maior pelo raio da menor, eu vou ter essa distância aqui, tudo bem? Então, é bem simples e bem fácil também. Já na próxima página aqui, ó, nós temos aqui, tá, as circunferências de centro A e D, por exemplo, e as circunferências de centro B e C não têm ponto nenhum em comum. Então, dizemos que elas são externas e internas, respectivamente.
Então, as circunferências que não têm pontos nenhum em comum podem ser internas ou externas. O que é isso? Quando elas são circunferências externas, é quando uma está do lado de fora da outra. Logo, o diâmetro ele vai ser maior que a soma dos seus raios. No caso da circunferência interna, o diâmetro ele vai ser menor que a subtração, que é a diferença entre os seus raios. E um caso particular de circunferências internas é quando elas têm centros coincidentes. O que é isso? Dizemos que elas são circunferências concêntricas e que o centro delas são iguais. Então, logo, a distância de seus centros é igual a zero, né? Porque aqui, ó, não tem distância nenhuma uma pela outra, tá? É igual a zero, beleza? Então, galera, aulinha super tranquila, super facinha, tá? Só sobre distância de circunferência. Então, aqui, ó, página 161, 162, 163, 164, para vocês capricharem aí e caírem para dentro dos exercícios, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha aí. Deixa eu finalizar aqui, ó. Deixa eu voltar para a minha apresentação aqui. Deixa eu voltar para o meu rostinho lindo na tela de vocês. Então, galera, mais uma aulinha finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a matéria, tá? Qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente, tudo bem? Ó, grande beijo a todos, um grande abraço, galera. Até a nossa próxima aula. Fui que fui. Agora eu vou dar uma surfadinha ali atrás.